Do silêncio. Excertos de entrevista a Fernanda Montenegro. Eu acho que o silêncio não existe. Eu acho que não há nada mais tonitruante do que o chamado silêncio. Se nós falamos de percepção física, eu não tenho maiores estudos a respeito de nada, a coisa é às vezes tão desmesurada que você não alcança. Os animais ditos irracionais podem ter uma percepção de um ruído ou de um silêncio que o ser humano não alcança. E deve haver um volume de som tão grande no movimento do universo que a gente não percebe. Isso fica dentro da escala da possibilidade de audição de cada um de nós. E também, interiormente, existe muito mais barulho do que o pseudo, ou o possível, ou o imaginável silêncio que você tinha dentro de si quando você resolve não falar. Eu busco o não ruído, mas eu não gosto de ficar desconectada com o chão da vida, porque eu acho que o silêncio absoluto do ser humano é quando o coração para de bater, porque é só você botar a mão aqui na jugular e pum, pum, pum. Compreende? É só você tapar os ouvidos. O teu organismo, ele todo tem batimentos pelo corpo afora. E o facto é não confundir o grande absoluto barulho do silêncio com o ruído, a brurrara do cotidiano da vida, ou do que você escamoteia às vezes com grande barulho, até para nem ouvir o grande som, que é o seu silêncio. A vida não é silenciosa. A pulsação da vida é sonora. Então, mesmo que você esteja em estado de meditação, mesmo que você faça os seus mantras, mesmo se você tapar os seus ouvidos com cera, você ouve o seu coração. Esse silêncio de que a gente fala é uma utopia, porque na verdade ele só existe quando você morre. Eu acho que o silêncio para um ator é extremamente retumbante. O silêncio da criação. Claro que a gente precisa de um não ruído muitas vezes para poder ter uma introspeção, uma projeção para lidar com os sentimentos que você vai transformar em interpretação depois. E eu também respondo para você que não tem nada mais sonoro do que isso. Não existe silêncio. Ponto. Nem sempre esse som é de tumulto. Dentro dessa sonoridade do silêncio tem todas as palpitações e dimensões do dito volume. O Beckett, quando a gente representa o Oh, que belos dias, tem uma hora em que a personagem está enterrada e ela para e tem um silêncio. Ela pede para ouvir o que está acontecendo. Ouçam, ouçam. E para a interpretação. Há um silêncio na sala, você começa a ouvir um estalinho aqui, um outro sonzinho não sei onde, uma respiração de alguém que está lá no fundo da sala. Estamos todos em silêncio, ouvindo o silêncio. Todos paramos para ouvir becketianamente o que seria o silêncio dentro de uma sala com preparo acústico, onde o silêncio seria absoluto. Quanto melhor a sala, mais absoluto em hipótese é o silêncio dela. Mas é só você pôr os ouvidos em estado de atenção que você ouve pequenos sons, pequenas participações desse fenómeno que é nada silencioso, mesmo sendo o silêncio. Eu acho que a participação humana numa interpretação que se faz presente pela fala é comparável à musicalidade. Ela é comparável à música mesmo, a uma partitura. Isso que eu estou falando agora, esta minha prosódia ou melodia, se um músico estiver do lado, ele vai distribuir isso dentro de uma partitura. E certamente ele vai ter tempos, pausas, que podem ser um silêncio. Pode haver uma aceleração da musicalidade, mas sempre é medida pelos compassos, que nada mais são do que sons intercalados, alternados dentro de um tempo de silêncio. Então, essa passagem de uma nota para a outra pode sofrer alterações para cá ou para lá. Mas, na verdade, o silêncio também é um tempo musical. Quando você interpreta um papel, você não fala como age.
Um bailarino ou um dançarino é alguém que se expressa fisicamente numa proposta interpretativa e o teu ouvido não capta o deslocar do ar, quando o braço se abre ou se fecha, mas o som do ar existe. Não digo quando pula e bate o pé no chão, eu digo que uma pessoa parada, se ela começar a se mover, o próprio mover-se dela desloca um ar que deverá ter uma vibração, que deverá ser transformado em som. Certamente, a nós, seres humanos imperfeitos, não foi dada a possibilidade de ouvir essa micro sonoridade. Às vezes, você não se expressa claramente através do verbo, mas a tua emoção, embora você não expresse isso em palavras, tem toda uma vivência e existe um diálogo interior. Como é na vida? Você pode estar sentado, olhando o mar e a sua vida, ou a sua crise, ou a sua alegria naquele momento. Está latente dentro de você. E certamente a sua respiração, que você não ouve porque se distrai ou porque ela é tão discreta, está produzindo o ruído que a mantém viva. Se você tem uma emoção mais forte, a sua respiração toda se altera também. Então, não é só o seu corpo que se desloca e faz um ruído ou um som, mas a sua respiração também. Volto a dizer, a inércia do silêncio só se faz na morte, porque aí, realmente, o ser humano acabou.